Pronto. Então era D2F, DZ, DI, DY, vezes I. Agora aqui, D2F, DX, DZ, J. Menos. E a última ali vai ser D2F, é o vetor K, né? Deve ser dy dx, não é? Isso, dy dx. Bom, então vamos juntar as coisas aí. Onde tem o vetor I? Ele aparece aqui e aqui. Bom, aqui a gente está derivando a função f em relação a i, y, e depois em relação a z. E aqui, z e y. Só está invertida a ordem de derivação, né? Bom, mas quando essa função tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, a gente tem aquele teorema de Clairaut-Schwarz, que garante que eu posso trocar a ordem de derivação sem alterar o valor, né? Então, isso daqui, na verdade, é a mesma coisa que isso. Então, aqui está positivo, aqui negativo. Dá para cancelar. Agora, J. Aqui está dz dx e aqui dx dz. Mesma coisa, né? Positivo e negativo. Simplifica os dois. E por último, no K, dx dy, dy dx. Some tudo. O que sobrou? Nada, né? É o vetor nulo aí. Então, esse rotacional de qualquer campo gradiente sempre vai ser nulo. Então, qualquer campo gradiente é irrotacional. Isso quer dizer que qualquer campo conservativo ele é irrotacional, tá? Porque qualquer campo conservativo ele é o gradiente de alguma função f, né? Então a gente pode colocar como corolário isso. Se o f aqui é um campo conservativo, é um campo do R3, né? Então f é irrotacional. A gente tinha falado disso já na questão do campo gravitacional, né? Aqui só pela figura dá para ter uma ideia que a gente já sabe que o campo gravitacional é conservativo, campo elétrico também, mas pela figura aqui dá para imaginar que qualquer círculo que a gente fizesse aqui pequeno, nesse campo, ele tenderia a ser atraído por essa massa aqui e sem ter um sentido de rotação, né, de girar. Ele simplesmente cairia retinho. Bom, isso aqui seria um teste também para a gente verificar se o campo é conservativo ou não, né? Se o rotacional dele for diferente de zero, a gente já sabe que ele não é conservativo. A gente tem um exemplo aqui. Vamos ver. Olha esse campo aqui, por exemplo. XZ, XYZ menos Y quadrado. Mostrar que ele não é conservativo. Então, se ele fosse conservativo, o rotacional teria que ser nulo, certo? Então, se ele não for, se o rotacional dele for diferente de zero, quer dizer que ele não pode ser conservativo. E bom, é só fazer as contas aí, né? A primeira função P aqui seria xz, a segunda xyz e a terceira menos y ao quadrado. Então, calcular o rotacional aqui. É o produto vetorial. Desse operador aqui com o campo f. As funções componentes do f são essas daqui.
Então vai ficar aqui. O operador diferencial dx, dy, dz, as funções componentes e o vetor ijk. Bom, fazendo a continha aqui, a gente chega nesse rotacional. Ele não é nulo, né? Ele vai ser nulo em alguns pontos, por exemplo, quando x for zero, y for zero, enfim. Mas ele não é nulo em todo o domínio aqui do campo vetorial. Isso aqui a gente pode estar supondo que está definido em todo R3, né? Então esse não é conservativo. Lembrando, lá nos campos no plano, a gente tinha aquele critério que o campo era conservativo. O campo do tipo PXY, QXY, como é que a gente verificava se o campo era conservativo ou não? Se lembram? Tinha um teste, né, das derivadas parciais. Ele era conservativo se e somente se o dq dx fosse igual a dp dy. Ou a gente pode falar aqui, o dq dx menos dp dy é zero. Essa aqui é justamente a expressão que aparece no rotacional desses campos aqui, né? Quando a gente vê eles como um campo vetorial no R3. Na verdade, valia o C somente C, só no caso onde o domínio era simplesmente conexo, né? A gente vai ver que para campos no R3, isso vale também. Então, a ida sempre vale. Se o campo ele é conservativo, então o rotacional é sempre zero. Agora, se o rotacional for zero, é verdade que o campo é conservativo? É verdade quando o domínio é simplesmente conexo. A gente vai ver isso, na verdade, como uma consequência do teorema de Stokes depois, tá? Então, vamos deixar isso paralisado por enquanto. Depois a gente retoma para a recíproca desse teorema. Bom, pessoal, a gente estudou então já o rotacional de campos vetoriais. E a última parte que falta dessa parte aí é o divergente, tá? Eu falei dele antes já, rapidinho, mas vamos retomar aqui. No rotacional, lembrando, ele só faz sentido para campos no R3. Ou no R2, quando a gente vê o R2 como campo do R3, né? Como é que a gente vê no R2? A gente tem um campo aqui, do R2. Eu quero visualizar isso como um campo do R3, né? Então ele faz alguma coisa assim. Aqui está meu plano XY, aqui está o nosso campo de vetores. Para visualizar isso como alguma coisa no R3, bom, pensar aqui no espaço então. Bom, esses vetores vão continuar aqui no plano XY, tá? Vão estar todos... fazer alguma coisa desse tipo aqui. Então é como se eles fossem vetores do R3, só que a última coordenada dele, a coordenada Z aqui, é sempre nula, né? Então a gente pode ver esse campo aqui como alguma coisa do tipo fxyz, as duas primeiras coordenadas. Vou colocar um tio aqui, só para diferenciar do plano. As duas primeiras coordenadas vão ser justamente o fxy, esse aqui é um ponto do R2, né? E a terceira seria o componente zero. Então, essas vezes a gente está descartando ela, né? Bom, daí faz sentido falar de rotacional e tal. Agora, o divergente é um pouco mais geral. Ele faz sentido a gente calcular o divergente para qualquer dimensão. Então, se tiver um campo vetorial aqui do Rn, o que vai ser o divergente? Bom, vai ser a soma das derivadas parciais. Da primeira função em relação à primeira coordenada, da segunda função em relação à segunda, da enésima função em relação à enésima coordenada.
Então, por exemplo, no caso do plano, deixa eu ver um campo aqui no plano. Digamos que eles tenham funções coordenadas P e Q. Então, divergente do campo F num ponto xy vai ser o quê? Vai ser a derivada parcial da primeira função aqui, em relação a x, ponto xy, mais a derivada parcial da segunda função em relação a y. E se fosse um campo do R3, mesma coisa. Se a gente tivesse um campo aqui, fxyz, p xyz, qxyz, quem que seria o divergente desse campo aqui, em um ponto xyz? A derivada parcial da primeira função em relação a x, a segunda em relação a y, e a terceira em relação a z. Tudo bem? Lá no produto, no rotacional, a gente viu que podia visualizar o rotacional como um produto vetorial, né? O produto vetorial desse operador diferencial nábula aqui com o campo. Dá para fazer a mesma coisa aqui para o divergente? Vocês conseguem visualizar isso aqui como um produto de dois vetores? Olha, a gente poderia pensar, por exemplo, isso aqui é o produto, não o produto vetorial mais, mas o produto interno. O produto interno disso daqui, olha. Derivado em relação a x, em relação a y, em relação a z, das funções p, q e r. Aplicadas aí no ponto x, y, z. Né? Isso aqui seria um produto interno, entre aspas, porque isso aqui, lembrando, não é um vetor, mas a gente está trabalhando como se fosse, porque facilita aí as contas e a notação. E a operação de produto aqui, na verdade, ela significa fazer a derivada parcial da função, né? Então, se a gente fizer esse produto interno aqui, isso, juntando com isso, vai ficar dp dx, isso com isso, dp dy, isso com isso, dr dz. E somando tudo, né? Porque é produto interno. Então, outra notação que é usada para divergente é a notação de produto interno. Produto interno do quê? Disso daqui, que é o nosso operador diferencial, com o nosso campo vetorial. Então, o rotacional de F seria o produto vetorial e o divergente, o produto escalar. Lembrando, de novo, quando a gente faz o produto vetorial entre dois vetores, a gente tem um vetor. Quando a gente faz o produto escalar, a gente tem um escalar, como o nome diz, né? Então, o rotacional, ele vai gerar um campo vetorial. Ele associa cada ponto do R3 a um ponto do R3. Então, ele é um campo vetorial. O divergente, não. O divergente associa cada ponto do R3 a um número. Então, ele é um campo escalar. É um campo vetorial. E isso é um campo escalar.
Ok? Vou fazer uns exemplos aí só para praticar. Por exemplo, esse campo aqui. Xz, xyz, menos y quadrado. Vou fazer aqui na apostila mesmo. Está feito já, né? Mas a gente quer calcular o divergente desse campo aqui. Bom, o que é o divergente? É só calcular as derivadas parciais da primeira função em relação a x, da segunda em relação a y e da terceira em relação a z, né? Então, divergente aí. Deixa eu fazer aqui no quadro que vai ficar meio bagunçado isso. E a última é menos y quadrado. Tá, então quem que é o divergente da função desse campo? Bom, a derivada parcial em relação a x da primeira função, então xz, derivada parcial em relação a y da segunda função, e a derivada parcial em relação à terceira. É só fazer conta, né? Não tem segredo aqui. Então, derivando em relação a x, isso daqui dá z, a segunda xz, e a última dá zero, né? Porque isso aqui não depende de z. Então, pronto, o nosso divergente aí vai ser essa coisa aí, z mais xz. Então, é mais fácil de calcular até do que o rotacional, né? Só um produto interno aí de, de vetores. Do mesmo jeito que a gente viu que o rotacional ele dava a ideia de rotação, o divergente ele é muito associado com a ideia de dispersão, tá? O que é dispersão? Bom, se a gente tiver, por exemplo, sei lá, imagina que a gente tem um aquário aqui. Um aquário cheio de água, enfim, não vou desenhar água aqui. E de repente eu pingo uma gota de colírio, de um corante nessa água. O que vai acontecer com a água? Ela vai começar a mudar de cor, né? Essa gota de tinta que a gente colocou aqui, ela vai começar a se espalhar por toda essa água aqui, todo esse líquido. Então ela vai se. Esse é o fenômeno que a gente chama de dispersão, tá? De um fluido ele se dispersar em torno do outro. Por que isso acontece? Bom, tem vários motivos aí, né? A gente pode pensar na questão da gravidade, da densidade e tal, mas a dispersão, na verdade, ela está muito ligada com o movimento das próprias moléculas, uma batendo na outra, um movimento aleatório que vai fazer elas se deslocarem e ficar tudo misturado depois. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui.
Hum, talvez com difusão. Só para a gente ver aqui o. Opa. Tá, aqui eu acho que ela vai fazer. Olha só, então tem aqui um líquido, ela vai colocar um corante nesse líquido. O que vai acontecer? Ele vai ter a tendência de se espalhar, né? Agora, depende muito dos fluidos que a gente está usando aí, pode acontecer desse corante se espalhar de uma maneira mais rápida ou menos rápida, né? No outro. E é justamente isso que o divergente vai medir para a gente. Qual que é a velocidade de tendência de espalhamento de um fluido dentro do outro. Tá? A gente tem mais exemplos aqui. Olha, por exemplo, se a gente pensar que isso aqui é um, sei lá, um rio correndo, por algum motivo as águas aqui estão indo numa direção para cima e na outra indo para baixo. Se a gente colocar aqui um, uma bolinha de tinta nessa água, eu coloquei uma bolinha de tinta aqui. O que vai acontecer com essa bolinha? Ela vai se espalhar ou não nesse campo vetorial? Olha, pelo desenho aqui, dá para ver que a tendência dela é ficar cada vez mais comprida, né? Porque tá aumentando a força aqui, conforme a gente vai indo. Na lateral não está acontecendo nada, porque ela não age na lateral, ela está agindo só nesse sentido vertical. Então a tendência dela é fazer alguma coisa desse tipo. Então essa área que começou pequena, ela vai começar aumentando. Então dá para visualmente dizer que o divergente desse campo vetorial ele é um número positivo. Aqui também, né? Se eu comecei uma coisinha aqui, vai começar a aumentar nesse sentido aqui. É diferente do que acontece, por exemplo, num campo como esse, por exemplo. Olha, se eu comecei aqui, de novo, com uma bolinha de tinta. Isso aqui a gente pode pensar que é água escorrendo pelo um ralo, né? A gente tem um buraco aqui. E a água está toda escorrendo em direção a esse buraco aí. Se eu começar com uma tinta aqui, uma mancha de tinta grande, o que vai acontecer com ela? A tendência aqui é ela ir diminuindo, né? Porque ela está sendo atraída por esse ralo aqui. Então a tendência não é mais de dispersão, na verdade ela está sendo condensada num ponto só, né? Nesse caso a gente pode visualmente dizer que o divergente desse campo ele é negativo. Ou se a gente pensar num campo desse tipo aqui, ou pensar num campo constante. Se a gente tivesse um campo com uma cara mais ou menos assim. Todos os vetores iguais aqui, mesmo comprimento, mesma direção. Então comecei com uma bolinha pequena aqui, distinta. O que vai acontecer com ela? Ela vai sendo empurrada aí por esse campo vetorial, mas como a força ali dos dois lados é a mesma, né? Ela só vai sendo empurrada, o formato dela não vai mudar. A área dela aqui vai continuar a mesma.
ela está simplesmente se deslocando, né? Aqui é um campo que a gente disse que a gente pode visualizar que o divergente dela é nulo. Não tem tendência à dispersão, nem de, de ser atraída para um ponto só, né? A gente tem um outro. Até aquele site, eu acho que eu já mostrei para vocês, tem várias experiências. Perret, alguma coisa. Eu acho que caiu aí, né, pessoal? Deixa eu voltar à apresentação. Então, tem esse site, acho que eu já falei para vocês, FET Colorado. Tem vários simuladores aqui, física, química, biologia. Tem um aqui que dá para a gente visualizar um pouco o que acontece com o fenômeno de dispersão. Olha só, deixa eu achar aqui de física. Esse aqui. Para a gente ter uma ideia de como as moléculas de água estão se movendo num, num tubo, numa coisa do tipo. Isso vai entrar aqui. Tá, acho que eu já tinha baixado ele antes, deixa eu ver. Tá, então, olha, aqui a gente tem as moléculas desse fluido aqui, dessa água, percorrendo o tubo. Se eu colocar, por exemplo, aqui eu consigo marcar os pontos, tá? Aqui eu vou apertar esse botão, ele dá os pontos. Dá para ver que essas moléculas elas não estão se afastando umas das outras, né? Então, nesse caso, a gente tem um divergente nulo. Agora, se eu mudar o formato desse tubo aqui, vou deixar aqui maior, aqui menor. Olha, vou marcar esses pontos de novo. Eles começaram numa área aqui e de repente eles começaram a se afastar. Passaram aqui e olha, a área que estão ocupando agora é muito maior do que aquela inicial. Começou aqui. Deixa eu marcar. Olha só, comparando essa área com essa, dá para visualizar que essa outra é bem maior, né? Então esses pontos eles estão se dispersando uns dos outros. Nesse caso, o divergente ele é positivo. Podia acontecer o contrário também, né? Podia começar com uma área grande
De repente ficou pequeno. Vamos ver o que acontece aqui. Ou pode ser que fique pior ainda. É, aqui a área ficou ainda maior. Né? Ou enfim, essa aqui é a ideia geométrica, então, do divergente, mas a gente vai provar que realmente é essa noção que ele dá pra gente, tá? Tá. Só fazer mais alguns exemplos para fixar. Então, agora a gente tem um campo no R3. Primeira componente x ao quadrado z, a segunda menos y ao quadrado e a terceira é 2x 3y z ao quadrado. Então, qual que é o divergente desse campo? X ao quadrado mais z, menos y ao quadrado, e a terceira 2x 3y z ao quadrado. Bom, então o divergente desse campo vai ser a soma das derivadas parciais, né? Disso em relação a x, disso em relação a y, disso em relação a z. Então, a primeira aqui, em relação a x, dá 2x. Mais a segunda em relação a y, menos 2y, né? E a terceira em relação a z, 2z. Então, pronto. Não tem segredo, não. Só calcular as derivadas parciais e somar tudo. Uhum. Tá, vamos ver esse exemplo aqui. Nesse exemplo, ele não está dando para a gente quem que é exatamente o campo vetorial, mas ele é um campo vetorial no plano e a função P aqui, no caso, é nula, né? Só tem a função Q. Então, esse aqui é um tipo de campo que todos os vetores dele estão apontando na direção vertical. Ele não tem componente horizontal. Todos eles apontam para cima. Ou para baixo, né? Depende do sinal aqui do Q. E a gente sabe que a derivada de Q em relação a Y é positiva. Para todo xy. Então, como é que é a cara desse campo vetorial e qual que vai ser o divergente aí do campo? Então, olha, ele tem essa cara, Q de xy é a segunda coordenada dele, né? Não tem a coordenada P. E dq dy é positivo. Então, o campo tem essa cara aqui, Q de xy. A primeira coordenada é nula e a segunda é Q xy. E a gente sabe que a derivada de Q em relação a y é sempre positiva, a qualquer ponto. Então, qual que é a cara que vai ter esse campo vetorial aí? Bom, pegando qualquer ponto aqui do plano, a gente vai associar um vetor, certo? A coordenada horizontal dele é sempre nula. Então, ele só tem componente vertical, né? Que é esse aqui é de xy aqui. São pontos xy, associou esse vetor aqui. Então, uma coisa que a gente sabe é que todos os vetores desse campo são vetores verticais. Agora, o que me diz essa condição? Dq dy positivo. O que isso significa? Alguma ideia? Olha, quando a derivada de uma função é crescente, lá no cálculo,
eu tenho uma variável só, a gente sabe que a função ela é crescente, né? Numa vizinhança do ponto. É o que está acontecendo aqui. Se eu sei que a derivada de q em relação a y é positiva, quer dizer que se eu manter o x constante, ó, peguei esse ponto aqui, vou manter o x constante e variar só o y. Tá? Todos os vetores que eu pegar associando a esses pontos dessa reta são vetores verticais. O comprimento deles vai aumentar ou diminuir conforme eu altero o valor de y? Aumenta, né? Porque a derivada parcial de q aqui em relação a y é positiva. Então, variando o y, comecei com uma coisa pequenininha aqui, vai aumentar o valor do nosso vetor, o comprimento do vetor. Se eu vier na direção contrária, vai diminuir cada vez mais. Pode acontecer até dela inverter aqui o sentido, enfim, fazer alguma coisa desse tipo. Então, se eu vier aqui para a direita, ou pode ser que faça alguma coisa assim também, enfim. Não dá para saber exatamente quem é o vetor, né? Mas ele tem que ter uma cara mais ou menos como essa aí. Então, olha, pensando, quem seria o divergente aí dessa função, desse campo vetorial? Divergente de f. A gente sabe que é dp dx mais dq dy, certo? dp dx aqui no caso é nulo. Ele não tem não tem a componente p, só tem a componente q. E a gente sabe que isso aqui é um número positivo, né? Então, o divergente aqui do campo, ele é justamente essa derivada parcial, que é positivo. Então, pensando naquela ideia geométrica que a gente falou antes, da gota de tinta se espalhar, se tiver uma gotinha de tinta aqui, a tendência dela, quando estiver sendo levada por essa correnteza aí, ela ir aumentando de tamanho, aumentando de área. Bem, e só no sentido vertical, né? Porque no horizontal não tem ação nenhuma. Bom, a gente não demonstrou nenhum teorema ainda sobre divergente. Vamos fazer isso aqui só para praticar. A gente vai mostrar que o divergente de um campo rotacional é sempre nulo. Tá? Não tem nada para fazer aqui, é só calcular as derivadas e usar o teorema de Clairaut-Schwarz de novo. Mas só para verificar, por que faz sentido isso daqui? Eu tenho um campo de vetores f. Quando eu calculo o rotacional, eu ainda tenho um campo de vetores. Então faz sentido eu calcular o divergente. A gente calcula divergente de campos vetoriais, tá? E o resultado vai ser um campo escalar. O teorema. Bom, esse campo de vetor, a gente tem que usar o teorema de Clairaut-Schwarz, certo? Então, as funções componentes aqui da f, elas têm que ter derivadas de segunda ordem contínuas.
Ou então, nessas condições, o divergente do campo rotacional vai ser nulo. Bom, demonstração. É só fazer conta, não tem o que fazer aqui. Se esse campo F aqui ele for do tipo P, Q e R, então como é que a gente calcula o divergente do rotacional desse campo aí? Bom, divergente a gente pode denotar como produto interno, né? Produto escalar desse operador com um produto vetorial aqui, que é o rotacional. Vai ficar uma coisa do tipo ddx, ddy, ddz, com rotacional. Quem que é o rotacional da F? Eu não vou fazer todas as contas aqui de novo, tá? O rotacional está aqui. A gente definiu o rotacional de um campo do R3 dessa forma, né? Se a gente fizer de novo o produto vetorial, vai ter esse resultado aqui. Então, fazendo o produto interno agora. Derivada em relação a x dessa coisa aqui. Vai ser d2r dx dy menos d2q dx dz. A segunda de novo, a terceira de novo, mesma coisa. E o que dá para simplificar aqui? Aqui a gente tem a derivada segunda de r em relação a x e y, e aqui também, né? De yx. Mas como as derivadas parciais são contínuas aí, a gente pode alterar a ordem, não altera o resultado, e aqui é positivo e aqui é negativo, né? Então, isso significa com isso. A função Q. Aqui a gente está derivando ela em relação a x e a z. Aqui em relação a z e a x. Positivo, negativo, simplifica os dois e beleza. E por último, a função P está derivada em relação a yz, zy, negativo, positivo. Pronto. Resultado dá zero. Eu acho que eu esqueci de colocar aqui a definição, mas quando o rotacional de um campo é nulo, a gente diz que ele é um campo irrotacional. Quando o divergente é nulo, nulo para todo ponto, né, do domínio, a gente diz que o campo é incompressível. No sentido de não poder ser comprimido, tá? Vai ficar sempre o mesmo tamanho ali, a mesma área. Depois eu coloco essa definição aí no chat. Bom, pessoal, para terminar essa parte de divergente, vamos tentar fazer uma demonstração aí um pouco mais formal sobre o que significa matematicamente o divergente, tá? A gente deu uma ideia meio intuitiva ali antes. Como eu falei, a gente pode pensar na corrente de um rio, se ela está sendo, se tem um redemoinho atraindo tudo, ou um ralo aberto, enfim. Ou de alguma forma está surgindo uma nascente ali do rio, né? Se tiver, sei lá, um lago, por exemplo. Um lago aqui, bem no meio tem uma fonte, nesse ponto aqui. Então a água aqui ela vai estar saindo dessa fonte e se espalhando por todo o lago, né? Então, se a gente for calcular o divergente
desse campo de vetores aqui nesse ponto, ele vai ser um número positivo. A gente diz que esse ponto é uma fonte. Agora, se for o contrário, se em vez de ser uma fonte, for um ralo, por exemplo, tem uma piscina aí, a gente tirou o ralo, a água vai tender a fazer o caminho contrário, né? Esse ponto aqui, digamos. É um ponto desse tipo, a gente diz que é um sorvedouro. Aqui o divergente é negativo. É aquela ideia, né? Se pensar numa mancha de tinta aqui, nessa água, a tendência dela é ir diminuindo de área, conforme vai sendo atraída por esse sofrendo ação desse campo de vetores. E aqui é o contrário, se começa com uma tinta pequena, uma mancha pequena, ela vai ter uma tendência a se espalhar. A gente pode pensar nisso no campo elétrico também, tá? Se a gente tiver aqui uma carga positiva, uma carga negativa, essas linhas aqui, elas são linhas tangentes aos vetores, tá? Aos vetores do campo elétrico aí. Então, o campo elétrico, na verdade, está fazendo uma coisa desse tipo. Ó, aqui está um vetor, aqui está outro, aqui está outro. E essas linhas tangentes são linhas imaginárias, né? São as linhas elétricas aí, digamos. Os vetores eles são sempre tangentes a essas linhas. Bom, então se eu penso aqui que eu tenho uma carga positiva e aqui uma carga negativa, o sentido dessas linhas é sair da positiva e chegar na negativa, essas linhas de força. Então, eu posso pensar que eu tenho uma fonte aqui no ponto A, as linhas estão saindo do ponto A e chegando no ponto B. Aqui eu tenho uma fonte e aqui eu tenho um sorvedouro. Divergente aqui vai ser positivo e divergente aqui negativo. Tá? Se a gente tiver mais cargas elétricas, aí vai depender, né? Cada ponto vai ser uma coisa diferente. Eu acho que eu tenho até um outro simulador daquele site também. Eu acho que esse daqui. Isso aqui é legal porque ele simula o campo elétrico gerado pela carga. Olha, uma carga positiva ela vai ter uma tendência de repelir todo mundo, né? Isso aqui é uma fonte. Agora, se você pega uma negativa, o que vai acontecer? As linhas vão sair daqui, da positiva, e tender a chegar na negativa, que tem um sorvedor e que tem uma fonte. Se a gente tiver mais cargas, aí o campo vai mudando a cara também. A gente vai ter várias fontes aí. O divergente aqui nesse ponto é positivo, aqui positivo, positivo, aqui negativo, negativo, negativo. Pode acontecer de algum ponto aqui o divergente ser zero também. Provavelmente vai ser, né? Em algum lugar aqui. Enfim. Tá, vamos tentar demonstrar então essa ideia geométrica. Então a gente tem um fluido aí, ele está escoando nessa região plana com um campo de velocidades F, com funções com componentes P e Q, e a gente vai pensar que tem quatro partículas aí ocupando um retângulo, num certo instante t0. Partícula A, B, C e D. Então essas aqui são as posições iniciais delas. O ponto A aqui, no ponto, digamos, x0, y0,
Aí o ponto B, eu só estou aumentando h aqui na primeira coordenada, né? Então, as coordenadas dele seriam x0 mais h, y0, ponto D aqui. A gente só aumenta a segunda coordenada, uma coordenada k, digamos, uma distância k, seria x0, y0 mais k. E o C aqui a gente aumentou h na horizontal, k na vertical, então ficou x0 mais h, y0 mais k. Tá? Então a ideia aqui é como se tivesse uma região aqui limitada por esses 4 pontos, uma mancha de tinta aí retangular, digamos. Quando ela for sofrendo a ação do campo F, a tendência é ela se mover. Então, digamos, a gente começou nessa região retangular e ela começou a ocupar essa região deformada aqui. O que a gente quer estimar? A gente quer estimar a variação da área dessa região, tá? A gente começou com uma região aqui com área H vezes K, e quer saber qual que é a área que ela está ocupando depois de um certo instante t maior que t0. Tudo bem? Então, olha, esse ponto A, ele foi deslocado depois de um certo instante t para um ponto A de t, o B vai para B de t, o C para C de t e o D para D de t. Tá? Bom, estimar a área dessa região aqui é complicado. Então, em vez de trabalhar diretamente com essa região, a gente vai pensar nesse paralelogramo, tá? Paralelogramo formado por esses vetores aqui, A de t, bt e A de t, dt. Para valores t próximos de t0, uma variação pequena de tempo, a área dessas duas regiões aqui vão ser parecidas, tá? A gente vai ter mal saído aqui do nosso retângulo. Então, a gente pode dizer que a área dessa região aqui dessa figura A de t, B de t, C de t, D de t, ela é aproximadamente a área desse paralelogramo. E como é que a gente faz para calcular a área de um paralelogramo definido por dois vetores? A gente faz o produto vetorial, né? A norma do produto vetorial vai dar justamente a área limitada por esses dois vetores aqui. Então, seria o vetor A de t até B de t, produto vetorial com o vetor A de t até D de t. Tudo bem? Bom, beleza. Tá, vamos tentar escrever uma aproximação para quem que são esses dois vetores aqui, tá? Usando as funções P e Q que a gente tem do campo vetorial. Bom, lembrando, a definição da derivada parcial de P em relação a x é o limite aqui de P de x0 mais h y0 menos P de x0 y0 sobre h quando h vai para zero, né? A gente está variando só aqui a primeira coordenada, medindo a taxa de variação de P em relação à primeira coordenada. Bom, isso aqui é o limite. Então, se eu pensar para valores h próximos de zero, esse valor vai ficar próximo desse quociente, certo? Então, para h próximo de zero, a gente tem que, multiplicando esse h para cá e passando esse p de x0 y 0 para cá também, a gente pode dizer que essa coisa aqui é aproximadamente essa derivada parcial vezes h mais p de x0 y 0. É o que está aqui. A mesma coisa vale para a função q. Variando a primeira coordenada, vai ficar a função q no ponto inicial, mais a derivada dela em relação a x, vezes esse acréscimo. E também vale para a segunda coordenada, né?
acréscimo K na P e acréscimo K na Q. Bom, então, quando a gente faz o acréscimo aqui na segunda coordenada da função Q, eu posso dizer que é a função Q no ponto inicial, mais esse acréscimo na segunda coordenada vezes a derivada. Se a gente fizer a mesma coisa aqui para o campo vetorial, é parecido, tá? Então, eu posso dizer que esse ponto A de t, ele vai ser o ponto A inicial vezes o campo de vetores aplicado nesse ponto, multiplicado pela variação de distância de tempo. Tá? É uma aproximação, né? O que eu estou falando aqui. É que essa posição do ponto A de t, ela vai ser aproximadamente o quê? Nosso ponto inicial, A, seria o A de t zero, né? Mais o vetor f, aplicado aqui no ponto A, vezes essa variação de tempo. Aqui seria de t menos t zero, né? A variação de tempo. Que eu posso chamar isso de ΔT. Ok? Bom, o campo F ele tem duas componentes, né? P e Q, então dá para reescrever isso daqui do jeito que está aqui embaixo. Então, a variação do tempo vezes o campo de vetores vai ficar aqui. Ponto inicial, que é x0, y0, variação do tempo, P e Q, que são as funções componentes de F. A gente faz isso para o ponto A, para o ponto B, porque a gente quer o vetor AB, né? E faz para o ponto D também, que a gente quer o vetor AD. A gente quer calcular o produto vetorial de AT, de AB com AD, de AT, BT com AT, DT. Bom, só fazer as contas agora. Então, esse vetor AT, BT vai ser a diferença do ponto BT com AT, né? Então, tirando isso daqui menos isso, a gente tem esse vetor. Tirando esse ponto menos esse, a gente tem esse outro vetor. Então, vou ter isso daqui, faz as contas, enfim. AT, BT vai ser aproximadamente H vezes ΔT, vezes a derivada de P em relação a X, H ΔT dq dx. A TDT vai dar essa outra coisa aqui. A gente quer calcular o produto vetorial, então fazendo o produto vetorial aqui, dessas coisas. São vetores do plano, né? Então a gente tem que pensar no espaço agora. A terceira coordenada a gente pensa que é nula. Aqui do primeiro vetor, do segundo também, completa aqui com IJK. Então, fazendo isso daqui, vai dar essa primeira coisa, vezes o vetor K. A segunda que vai dar nula, né? Porque aparece o zero aqui. A terceira também. Na diagonal aqui dá zero também, aqui dá zero. Então só aparece a componente K, né? Isso daqui vezes K, menos isso daqui, vezes K. Que vai dar... Olha, dá um monte de HK multiplicando aqui, ΔT, tem um ΔT ao quadrado, e as derivadas parciais de P e Q. Beleza, então essa área aqui, dessa figura, dessa região, vai ficar com essa cara aqui. O que a gente quer estimar é a variação de área, né? Então, a área final menos a área inicial. A área final deu essa coisa. A área inicial seria a área do retângulo, né? HK. E aparece um HK aqui também na área final, né? Então dá para simplificar aqui. Quando a gente fizer a área final menos a inicial, vai sobrar só coisas que tem o ΔT multiplicando, né? Olha, sumiu aqui.
Olha o S de t menos S de t0. Isso aqui é HK. Então vai ficar essa coisa toda aqui, menos... Vamos pensar que isso aqui é positivo, só para se livrar do módulo. Vai simplificar com essa coisa aqui. Ou usa a desigualdade triangular, né? Essa variação de área, então, em relação ao tempo, vai ficar essa coisa aqui, menos HK. Dividir tudo por ΔT, então aqui vai simplificar, aqui também. Aqui vai tirar o quadrado, e aqui também. Certo? É uma coisa desse tipo aqui. Beleza, então essa aqui é a nossa variação diária em relação ao tempo. Agora a gente vai fazer o ΔT para zero. A gente quer calcular a taxa de variação instantânea, né? Então, quanto menor o tempo, melhor. Então, faz o ΔT para zero, o que a gente tem? Essa coisa aqui vai para zero, essa outra coisa vai para zero também, vai sobrar só isso daqui. HK dq dy mais HK dp dx. Eu posso colocar o HK em evidência. O que sobrou? O dp dx dq dy. Então, essa variação diária aqui em relação ao tempo, quando t vai para zero, ou t vai para t0, vai dar a nossa derivada da área, né? A taxa de variação instantânea da área em relação ao tempo, vai ficar justamente o módulo do divergente do nosso campo de vetores, vezes a nossa área inicial. Então, a gente pode falar que o divergente do campo é o quê? É a taxa de variação da área dividido pela área inicial. Quer dizer, é a taxa de variação de área por unidade de área. Em módulo, né? Então, se essa taxa aqui for positiva, quer dizer que o divergente vai ser positivo, se for negativa, é negativo. Tem um problema no módulo aqui, mas vou trabalhar com mais cuidado isso. Mas vamos pensar no módulo do divergente, sem pensar no sinal. Então, quanto maior o divergente, maior a taxa de variação dessa área, dessa figura aí, em torno desses pontos. Se o divergente for alto, quer dizer que esses pontos estão se espalhando, que a área está aumentando. Se o divergente for pequeno, quer dizer que ela está diminuindo. Se ele for nulo, quer dizer que ela está se mantendo constante. Essa região está só levada numa direção sem alterar a área dela. Beleza? Então, isso daí é só para justificar, então, a questão física aí do divergente, né? Que ele realmente representa a tendência à dispersão do ponto aí, sob a ação desse campo de vetores. Bom, pessoal, para finalizar, então, essa história do divergente, a gente vai ver mais uma forma do teorema de Green. Só para lembrar aqui, o que a gente viu até agora. A forma clássica do teorema de Green é uma coisa do tipo a integral dupla aqui, sobre uma região D. Tem uma curva aqui fechada, orientada positivamente. Ela delimita uma certa região D. E tem funções aí P e Q, com derivadas parciais contínuas, um conjunto aberto contendo essa trajetória da curva. Então, nessas condições, o teorema de Green diz para a gente que a integral sobre gama de P dx mais Q dy é igual à integral dupla de D de dq dx menos dp dy. Certo? Esse é o teorema de Green clássico. Bom, mas se a gente vê P e Q como sendo as funções componentes de um campo vetorial no plano, a gente pode ver essa integral de linha como sendo a integral de linha do campo F, né? Em relação
ao vetor posição. Então, isso daqui vira integral de linha do campo F. Isso daqui é o quê? A gente viu que isso aqui é justamente o que aparece na terceira componente do rotacional desse campo, né? O rotacional de um campo de duas variáveis aqui é alguma coisa do tipo 0, 0 dq dx menos dp dx. Então, se a gente fizer o produto interno desse vetor aqui com o vetor k é aquele vetor 0, 0, 1. O que a gente tem? Aqui vai dar 0, aqui dá 0 também, e aqui vai dar esse número, né? Que é justamente o que aparece aqui. Então, essa coisa que aparece na integral dupla, a gente pode dizer que é o rotacional do campo F multiplicado pelo vetor K. Okay? Então, essa seria a primeira forma vetorial do teorema de Green. Ela relaciona, então, a integral de linha do campo F com a integral dupla sobre a região que está delimitada pela curva do rotacional da F multiplicado pelo vetor K. Bom, e para terminar, a gente vai ver mais uma forma vetorial do teorema de Green, só que em vez de usar o rotacional, vai aparecer o divergente. Tá? Bom, vou fazer assim. De novo, a gente vai considerar uma curva aqui plana, fechada, simples, quer dizer que ela não tem autointerseção, suave por partes, e regular. Lembrando, dizer que a curva é regular quer dizer que a derivada dela em qualquer ponto é sempre diferente de zero. A ideia aqui geométrica, se a gente pensa que a curva está indicando o deslocamento de uma partícula, a derivada dá a velocidade, né? Então, quando eu falo que a derivada é sempre diferente de zero, quer dizer que a gente não está parando num ponto. Podia estar acontecendo, né, da velocidade diminuir e de repente eu parei. E depois eu continuei. Então, quando a curva é regular, isso não acontece. Eu tenho a nossa trajetória aqui e o campo de velocidades aqui é sempre diferente de zero, qualquer ponto. Não vai acontecer para ela parar num instante. Então, a gente está trabalhando com uma curva regular. Por que eu quero que ela seja regular? Porque daí eu consigo definir o vetor tangente unitário e o vetor normal. Lembra, o vetor tangente unitário seria o vetor tangente com norma 1. O vetor normal é o vetor perpendicular ao tangente. E a gente sempre pensa que ele está apontando para fora da curva, tá? Então, se eu estou vindo aqui nessa direção anti-horária, o vetor normal ele está como se fosse a pessoa aqui, né? É meio complicado de falar o que é o vetor normal, porque ele podia apontar duas direções. Mas no caso de curvas fechadas, ele está sempre apontando para fora da curva, da região limitada pela curva. Tá? Esse é o vetor normal principal. Tem o outro que seria apontando para dentro. Não é esse que a gente está interessado. E como é que a gente define o vetor tangente unitário e o normal unitário? Bom, tangente unitário é o gama linha sobre a norma de gama linha, para normalizar ele. Então ficaria alguma coisa desse tipo. X e Y são as coordenadas da curva, tá? As funções coordenadas. E o vetor normal unitário é definido dessa forma aqui. É y' menos x'. É dividido pela norma de gama linha. Então, beleza.
tem essa curva aqui. Tem o vetor normal e o vetor tangente unitário. Bom, a gente tem o nosso campo de vetores f aqui, agindo numa região que contém essa curva, derivadas parciais contínuas e tal. O que a gente vai pensar é, em cada ponto aí dessa curva, tem um vetor f agindo. Olha, nesse ponto tem um vetor f. F no ponto gama de t. Nesse outro ponto vai ter um outro vetor f, nesse ponto tem outro vetor, enfim. É o campo de vetores, né? O que eu quero fazer é decompor esse vetor aqui em outros dois, uma soma de outros dois vetores, tá? Um vetor aqui nesse sentido, paralelo ao vetor normal, e o outro paralelo ao vetor tangente. Eu consigo fazer isso? Consigo, né? Teria um vetor aqui e outro vetor aqui, por exemplo. Esse vetor eu vou chamar de, deixa eu ver, o paralelo a ele. Então, esse aqui é o meu vetor U e esse é o meu vetor V. Então, o meu vetor f de gama de t, a gente decompôs aqui como U mais V. Esse U a gente diz que é componente normal do campo F, porque ele está na mesma direção do vetor normal unitário da curva. Componente normal do campo F em relação à curva nesse ponto aí. Esse aqui seria a minha componente tangencial. Ok? Tá. Eu apaguei aqui, mas não devia. Deixa eu escrever aqui de novo. Tá. Esse aqui tá meu vetor F. Esse é meu vetor U. Esse é meu vetor V. A gente sabe a direção do vetor U e a direção do vetor V, certo? Mas eu quero saber o comprimento dele também. Qual que é o comprimento desse vetor U? Tem como calcular isso? Esse vetor, na verdade, ele é a projeção desse vetor f sobre essa reta. Ele é a projeção do f sobre o vetor n. Tá? O aqui a gente pode escrever ele como sendo a projeção do vetor f sobre o vetor u. Sobre o vetor n, né? A gente costuma estudar isso lá em geometria analítica. Como é que faz a projeção de um vetor sobre outro? Bom, fazer essa projeção, na verdade, é só calcular o produto interno deles, tá? A gente já sabe que a direção vai ser a mesma do vetor u. Eu quero saber o comprimento. O comprimento desse u vai ser quem? Vai ser o produto interno do nosso vetor f, que é o vetor que está sendo projetado, com o vetor n, que é a direção onde a gente está projetando. Tá? Então vai ser isso daqui. O vetor f vezes produto interno com o vetor normal. Isso aqui vai dar o comprimento. A direção é a mesma do vetor normal. Então, tem o vetor normal com comprimento 1 vezes esse número aqui. E aqui é a tangencial. Então, se eu fizer aqui a integral de linha da componente normal
do campo F, o que a gente vai ter em relação ao comprimento do arco? Bom, vamos fazer as contas aqui. Eu quero calcular a integral de linha do campo F, produto interno com vetor normal unitário, em relação ao comprimento do arco. Bom, a definição, né? Então, vai ficar a integral de A até B, o campo aqui aplicado na nossa curva, vezes o vetor normal unitário, no ponto T. Eu estou integrando em relação ao comprimento do arco, então tem que aparecer aqui a norma da derivada de T. Bem? Beleza, mas quem que é o vetor normal unitário? A gente acabou de calcular isso. Calcular não, né? A gente relembrou aqui que o vetor normal unitário vai ser quem? É y' de t menos x' de t dividido pela norma do gama' de t. Esse é o nosso vetor normal unitário. Tem essa multiplicação agora com a norma de gama' de t, dt. Ok? Então dá para simplificar essa coisa com essa. E vamos escrever o campo F agora em função das componentes dele, P e Q. Então vai ficar assim. De até B. E esse é o vetor F de gama de t. Estou fazendo produto interno com esse outro vetor aqui. Ok? Então, multiplicando isso daqui com isso e somando isso vezes isso, que a gente tem? P aplicado em gama de t vezes y', e aqui, gama de t vezes x' de t. Aqui está com o sinal invertido, né? Ou pelo menos. E olha, essa integral aqui a gente deu uma notação especial para ela, né? A função P aplicada no ponto gama de t vezes a derivada da segunda coordenada da curva. Isso daqui a gente chamou da integral da função P sobre gama em relação a y. Aqui a gente vai ter a integral da função Q em relação à coordenada x. Certo? Isso aqui não está parecendo o teorema de Green já? Tem uma função aqui em relação a uma coordenada mais outra em função da outra. Pelo teorema de Green, quanto vai dar isso? Lembrando, o teorema de Green clássico, ele diz uma coisa desse tipo, integral de p dx mais q dy vai ser a integral dupla sobre a região D de dq dx menos dp dy. Aqui está invertidas as letras, né? No lugar do P, a gente tem o Q, no lugar do P, a gente tem o Q. O sinal do Q está invertido, então a gente tem que trocar essas coisas aí. Então isso deve ser a integral dupla sobre D. Então no lugar do Q fica T dp dx. No lugar do Q, do P, fica o Q, com o sinal invertido. Então, em vez de menos, vai ficar mais. dq dy. E o que é isso? dp dx mais dq dy é justamente o nosso divergente, né?
é o divergente do campo vetorial, F. Vai ser a integral dupla do divergente de F. Então, essa é a nossa segunda forma vetorial do teorema de Green. Ele está dizendo que a integral dupla do divergente de F vai ser a integral de linha de F vezes o vetor normal unitário em relação ao comprimento do arco. Então, essa é a nossa segunda forma vetorial. Então, a integral dupla aqui sobre D do divergente é igual a integral de linha do nosso campo de vetores vezes a componente normal vezes o vetor normal unitário em relação ao comprimento do arco. A gente vai generalizar esse teorema aqui depois, por causa para superfícies, tá? Superfícies que não precisam ser planas, podem estar no espaço. Esse vai ser o nosso teorema da divergência, que é um dos teoremas importantes aqui do curso. São 3 teoremas, né? Teorema de Green, teorema de Stokes, teorema da divergência. O teorema de Green a gente já viu. O teorema de Stokes, ele generaliza a nossa primeira forma vetorial do teorema de Green, aquela envolvendo rotacional. O teorema da divergência, ele generaliza essa segunda forma, tá? Onde envolve o divergente. Beleza? Vamos parar por aqui, então, pessoal. Mais tarde eu coloco a próxima lista ali no Moodle, que daí vai ser para o dia... Vai para o final da disciplina, né? Lá para novembro só. Beleza? Então, até daqui a pouco, pessoal. Professor, como vai ficar a nossa avaliação agora, nas provas? Vai ser só as listas. Eu vou dar uma olhada nas listas ali no que vocês fizeram, o que não fizeram, e dar nota baseada ali. Quando eu tiver tempo, né? Que tem bastante coisa aí para fazer. Beleza, obrigada. Nada.